Você acredita em coisa sobrenatural? Eu também não acreditava, até acontecer comigo. O ano era 2024, véspera de ano novo, para chega 2025. Eu e minha família estava toda reunida na casa da minha avó no interior de Mato Grosso. Era uma cidade muito pequena e no bairro onde minha avó morava só tinha 5 casas, uma longe da outra, e o resto era só mato. Conforme a noite foi se aproximando, eu e meus primos e primas decidimos brinca de esconde-esconde. Pois na época todo mundo gostava de brinca de esconde-esconde de noite, pois era mais difícil achar as pessoas no escuro. Quando deu 20 horas da noite, a gente decidiu brincar, e quem começava a contar era eu. E eu contei até 36 segundos, depois comecei a procurar eles como era interior, estava muito escuro lá. E foi quando eu olhei na direção do matagal e vi 2 olhos e um rosto meio pálido me observando. Eu pensei que era meu primo mais velho Lucas porque ele gostava de fazer essas brincadeiras sem graça. Então eu olhei e falei: te achei, Lucas. Foi quando eu ouvi a voz do Lucas atrás de mim, falando: não achou não, 1, 2, 3 pra mim. Quando eu vi que o Lucas estava atrás de mim, eu gelei porque se o Lucas estava ali atrás, quem era aquela coisa no matagal? Eu ainda pensei que poderia ser meus outros primos ali, então eu tive a brilhante ideia de ir no matagal e ver quem estava ali. Eu comecei a entrar no matagal e logo no início, eu senti uma energia muito negativa, mas ignorei e continuei. Depois de alguns minutos eu ouvi um choro de uma criança pedindo ajuda e falava que tinha se perdido. Como meus primos pequenos estavam brincando também, eu pensava que algum deles tinha se perdido. Então eu aprofundei no matagal e quanto mais eu andava lá, mais a voz foi ficando mais perto e mais grossa, como se estivesse mudando de personalidade. Então eu ouvi a voz do meu pai me chamando. Quando eu olhei para o meu pai, ele estava com um olhar de desespero. Foi aí que eu vi o quão longe eu estava da casa da minha avó. E então nessa hora eu ouvi o choror da criança mudando para uma risada demoníaca e passos se aproximando. Eu sei que nessa hora eu corri como se não tivesse amanhã. Quando eu finalmente saí do matagal, meu pai perguntou o que eu estava fazendo ali. Foi nessa hora eu disse que alguém dos meus primos tinha se perdido ali. E o meu pai respondeu que era impossível, pois todos os meus primos estavam me procurando junto com ele. Então depois desse dia, eu nunca mais brinquei de esconde-esconde na casa da minha avó, e às vezes eu sonho com uma criança chorando naquele matagal. Oi, tudo bem? Essa história foi de uma seguidora. E se Vicky também tem uma história assim pra conta, só me fala no privado que estarei trazendo ela aqui. Foi isso, beijos e se cuida.